Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Diário da Vida. Hoje eu vou começar a contar para vocês algumas fases do despertar da consciência espiritual. Será que você se encaixa em alguma dessas fases? Vamos saber? A primeira fase é o chamado do despertar. Em alguns locais, essa fase é colocada como a noite escura da alma. Por quê? Porque esse chamado ao despertar, ele é inesperado e ele chega em experiências que você está passando por alguma dificuldade, alguma perda, alguma crise, alguma tragédia. É um momento em que você se sente desafiado, um momento com período de frustração, que você sente que algo muito importante está te faltando naquele momento. É uma fase que impulsiona para uma fase de aprendizado, busca, conhecimento. Uma fase de descobertas. O despertar, ele é quando você para de pensar e agir como corpo e começa a pensar e agir como alma. É o despertar da alma, é na alma que acontece esse despertar da consciência. Acontece quando você está realmente passando por um momento de dificuldade e aí você começa a se questionar: por que isso comigo? Por que isso está acontecendo? Quem sou eu? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Da onde que eu vim? Né? É uma série de questionamentos que começam a acontecer e algo ali começa a te impulsionar para você ir em busca de mais conhecimento, começa a te despertar uma vontade de querer saber mais, de ler, de falar, de sentir tudo mais profundamente. Eu não sei dizer quando que começou o meu, chamado para o despertar, porque desde criança eu sempre tive muita atração pelo espiritismo, pelas suas crenças. Eu acho que é algo assim que já veio em mim como uma missão, que nessa vida eu teria que ir atrás e ter essa atração pelo espiritismo para saber mais, para ir em busca. E quando eu comecei a ter esse conhecimento através dos livros que eu fui lendo, começou a surgir alguns desafios na minha vida. Algumas histórias complicadas começaram a surgir como se tivesse assim me mostrando: chegou a hora de colocar em prática todo aquele conhecimento que você adquiriu até agora através daquilo que você leu, daquilo que você já sabe. E realmente, as coisas começaram a acontecer conforme eu fui aprendendo sobre mais, sobre o espiritismo, sobre as suas crenças, sobre outras coisas que eu não conhecia. E daí essas situações começaram a acontecer como uma prova de eu poder colocar em prática, aquilo que eu já tinha aprendido. E aí eu comecei a despertar. E aí começou a despertar ainda mais esse interesse em querer ler mais, cada vez mais, para saber mais, saber tudo aquilo que eu ainda não sabia, a vontade de poder falar com as pessoas. Aí, eis uma das dificuldades, que muita gente encontra neste caminho, que é falar com quem? Eu venho de família católica, todo mundo é católico. E quando eu comecei a buscar esse interesse pela doutrina espírita, eu recebi
muita palavra negativa, né? Que isso podia fazer mal, de que isso não era certo, de que isso podia atrair alguma coisa negativa para perto de mim, enfim, né? Um monte de coisa. E aí falar com quem numa hora dessa, se dentro de casa você não vai encontrar aquela compreensão que você está precisando, né? Na minha família só tem uma tia que ela é bastante conhecedora da doutrina espírita, então com ela é a única pessoa assim com quem eu posso falar, né, sobre essas coisas, porque aquilo que eu sei ela também vai entender, né? Mas com o tempo o pessoal acabou aceitando e compreendendo melhor que não é tão, né, diferente isso, que não tem nada de mal que pode acontecer nesse conhecimento. Então, o chamado do despertar acontece naquela hora que você realmente está precisando de algo diferente na tua vida, um sentido, buscar um sentido, um significado para tudo aquilo que está acontecendo. Aí você começa a ter esse despertar na tua alma, enxergar as coisas com os olhos da alma, né? De ir em busca de respostas para aquilo tudo. E aí, assim, você tem esse chamado. Você está começando a despertar, né? Eu sentia sempre muito interesse em saber mais, em ler alguma coisa, porém foi só com 17 anos que eu consegui encontrar o primeiro livro espírita para ler. E é uma literatura assim que me fascina muito. E eu aprendi muita coisa. Cada livro que a gente lê, a gente aprende muito com a história dos personagens, porque a gente acaba se identificando com alguma coisa. A gente acaba encontrando na nossa vida uma situação que a gente vai acabar usando o ensinamento daquele livro, né? Nada vem parar nas nossas mãos por acaso, né? Todos os livros que eu li, eles chegavam no momento certo, que eu tinha que ler aquela história, saber o ensinamento que aquele livro estava me passando naquele momento, para poder encarar as situações que estavam por vir. E quando essas situações chegavam, eu tinha esse conhecimento e de poder colocar em prática aquilo e saber lidar com aquela situação. Então, nesta fase do chamado, você sente a necessidade de ir além daquilo que você já conhece, a necessidade de ir além, de buscar mais informações, de buscar a resposta para muitas coisas. E aí é apenas o começo, né, dessa fase do despertar. O despertar espiritual, ele é contínuo, né? Ele não vai acabar nunca, vai sempre ter coisas a mais que você vai aprender para evoluir, para ir crescendo cada vez mais. É um aprendizado contínuo, infinito, né? Que vai permanecer durante toda a vida. Sempre com novos aprendizados e novas informações para você. Se você ainda não é inscrito aqui no Diário da Vida, inscreva-se. Nos próximos dias eu estarei publicando o vídeo da segunda fase do despertar espiritual. Então, se inscreve para não perder nada. Continua assistindo os outros vídeos que tem aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção de hoje. Beijos na alma e até o próximo vídeo.